Primeira carta de João, versículo 1, do seu capítulo 1 também, ou posso dizer, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 1. O que era desde o princípio? O que ouvimos? O que vimos com os nossos olhos? O que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Agora escute, meu irmão. Aqui, esta carta diz assim, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, com as nossas mãos tocamos e com os nossos olhos vimos, vem, e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. Se lêssemos na mensagem que o profeta pregou, a escritura na parede, parágrafo 5, ele diz o profeta assim, e também tudo que está na terra hoje, no aspecto das coisas espirituais, tais como o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, e todos os cultos e tudo que temos hoje no mundo, eles começaram em Gênesis. Este será o meu tema, tudo começou em Gênesis. O profeta diz ainda no mesmo parágrafo da mesma mensagem, Gênesis significa o princípio. E todas estas coisas, mesmo sob outro nome e outra forma, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis, trouxe isto. E é como uma árvore crescendo, chegando à parte superior, onde tudo isto chegará a um clímax no fim, para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele estabelecerá todas as coisas, e tudo que teve um princípio terá fim. Somente as coisas que não tiveram princípio não terão fim. Eu quero repisar um pouco. O profeta diz, Gênesis é o princípio de tudo. E ele diz assim, não há nenhuma coisa que hoje no mundo está acontecendo, que hoje no mundo está existindo, está sendo praticado, mesmo que tenha um nome diferente, mesmo que tenham dado que tipo de nome, o profeta diz, não há nada que não tenha sido principiado em Gênesis. Na mensagem Por que não somos uma denominação, parágrafo 150, você leu a nota à margem a esse respeito? Se você está, busque a origem disso e veja se isso não toma Gênesis capítulo 3, versículo 16. Quando Deus disse a Eva aqui, portanto, porquanto ela tinha ouvido a serpente, em vez de seu marido, este a governaria todos os dias da sua vida. Como pode a mulher vir e governar um homem, ser pastora ou diaconisa, quanto a Bíblia disse seja ela obediente? Exatamente como no começo, quando Deus não pode mudar. Você não pode fazer com que a palavra diga uma coisa aqui e uma outra coisa ali. Ela não faz isso. É a mesma coisa o tempo todo. Assim que no princípio é onde paramos. No princípio a mulher foi dita para ser obediente ao marido. E Deus nunca mudou. Se Deus deu esta ordem, saberia que a mulher se levantaria contra o marido. Estaria acima do seu marido. E tudo de rebeliar, de se levantar para estar em cima do marido, começou em Gênesis. Começou em Gênesis. Vamos ver a mensagem que pregou o mesmo profeta. A semente da serpente, parágrafo 76. Eu quero que vocês leiam comigo agora no livro de Gênesis, capítulo 3. Se você deseja saber qualquer coisa, eu posso lhes mostrar neste livro de Gênesis, onde cada culto, isso é adoração, e cada ismo, e cada coisa que temos hoje começou em Gênesis. Quantos sabem que Gênesis significa o princípio? Certamente.
Nós encontramos a Igreja Católica no princípio, Babilônia, Nirode, o fundador. Nós encontramos isto no meio da Bíblia, nós encontramos isto no fim da Bíblia, nós encontramos isto tentando trazer mulheres pregadoras no começo da Bíblia e a adoração de pequenas, está a ver? De pequenas estátuas feitas de raízes. E aqui o profeta está citando exatamente o que começou em Gênesis. Em Gênesis houve uma organização que quem foi o construtor foi Nirode. Houve um fundador, houve um princípio de uma organização fundada por Nirode. Ele diz que isso começou no Gênesis. Ele estava mostrando também que em Gênesis houve a primeira pregadora mulher. Quem foi a primeira pregadora? Foi a própria Eva que pregou para o marido e logo meteu a morte. Como hoje Deus poderia confiar em uma pessoa que introduziu a falência à raça humana? Então, se hoje existem essas pregadoras, isso começou em Gênesis. Nós sabemos, a primeira que começou a pregar caiu logo na falha e Deus não confiou mais em mulher. Em toda a Bíblia. Agora, não significa que elas não podem pregar ou não podem saber pregar. Elas podem pregar, mas escute, se a lei ordena, ninguém deve estar em cima da lei. Se a lei proíbe alguma coisa em uma determinada nação, qualquer um que for andar em cima desta lei terá que receber cessações. Da mesma maneira, se alguém quer levantar e fazer ao contrário da Bíblia, no dia de julgamento terá que responder essas perguntas. Que eu disse que a primeira mulher, quando falhou, não dei a ordem mais para que elas pregassem. Qual seria a nossa resposta? Veja no livro da Era da Igreja de Éfeso, parágrafo 94. Agora note, diz que o Espírito está falando às igrejas. Isso é no plural, não no singular. O Espírito não mandou a João escrever isto para uma igreja local em Éfeso. Nem tampouco era somente para a primeira era, e para todas as eras da igreja. Escutem, aqui está a dizer que quando João foi dito escreve, isso não estava simplesmente destinado para o povo de Éfeso. Como também quando a Bíblia diz assim, porém não permito que a mulher pregue. Isso não está determinado para a era de Éfeso, nem para os corintinos, nem para os de Gênesis. Porque em Gênesis a mulher foi dita que será dominada. Se em Gênesis se estabeleceu o domínio, que a mulher deveria ser dominada pelo homem, assim será até a vinda do Senhor Jesus. Até a vinda de Deus. Por isso aqui está a dizer, a palavra não veio singularizada para determinada igreja, mas é para elas em plural. Vem? Não há isso de interpretação particular. Vem? Gênesis é verdade através da palavra inteira. E finalmente termina em Apocalipse. Assim sendo, esta igreja começou em Atos, é o plano de Deus para todas as eras até que termina na era de Laodiceia. Veja-o cuidadosamente. Cada era deve tomar cuidado, porque o que está aqui é somente o começo. E aquela arvorezinha que tem sido semeada crescerá. Crescerá através das eras. Esta, pois, é uma mensagem para todos os cristãos de cada era, até que Jesus volte. Sim, assim é, porque é o Espírito falando. Amém. A recompensa prometida ao que vencer, darei a comer da árvore da vida, a qual está escrito no meio, a qual está no meio do paraíso de Deus. Isso é Apocalipse 2, versículo 7. Em Hebreus capítulo 10, versículo 7, então disse, eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Jesus disse estava escrito. No princípio do livro estava escrito. E no meio do livro também estava escrito que ele viria e faria a vontade de Deus. Segunda carta de João, capítulo 1, versículo 5. E agora, Senhor, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento. Irmãos, dizer que as mulheres fiquem em silêncio na igreja não é novo mandamento, não. É desde Gênesis. Se você é um pregador,
se um leitor da Bíblia, você entenderá que isto é a Bíblia. Leia essa segunda carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz: este não é mandamento novo. Não é mandamento novo dizer que as vossas mulheres estejam em silêncio. Deus disse isso a Eva no Éden, antes da multiplicação das mulheres. Que as vossas mulheres estejam no silêncio, como disse Paulo. Ele estava a repisar, disse como ordena a lei. A lei é em Gênesis. É em Gênesis. Por isso aqui o João repete o mesmo Espírito. E agora, Senhor, rogo-te. Não como se escrevesse um novo mandamento. Irmão, não há novo mandamento. Quando diz as mulheres estejam em silêncio, não é novo mandamento. Quando se diz o homem tenha uma única mulher, não é novo mandamento. Isto é mandamento antigo. Quando se diz que a forma de adoração não deve ser acrescentada nem ser diminuída, este não é novo mandamento, é o mandamento antigo. Por isso este grande apóstolo escreve: agora, rogo-te, não como se escrevesse um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio tivemos, que nos amemos uns aos outros. Perante estas afirmações, quero trazer algumas evidências daquilo que hoje vemos e ouvimos sobre este grande livro da Bíblia, que é Gênesis. Vamos começar no capítulo 1 de Gênesis. A Bíblia diz no capítulo 1 e versículo 1, disse: no princípio Deus criou os céus e a terra. Não é certo? Foi o começo. Agora escute. O profeta pregou a mensagem: o futuro lar do noivo celestial e da noiva terrestre. Parágrafo 236. Quando ele fez o Deus, o céu e a terra, nós só olhamos que é o céu, aquele é a terra, mas tinha uma interpretação. O profeta para esta era disse: os céus e a terra são marido e mulher. Antes de criar Adão e Eva, Deus já tinha a esperança de querer criar o céu como marido e a terra como mulher. Olha lá, a mulher, a sua semente recebe de cima para gerar filhos. É profundo demais. Eu podia te mostrar algo que a terra, tudo o que para a terra produzir, ela tem que receber o que vem de cima. A chuva, raio solar, tem que vir de cima para ela receber e produzir. E a mulher tem que receber do marido que é em cima para gerar os filhos. Aqui está. Quando Deus criou os céus e a terra, ele estava com perspectiva, dizendo que o céu era marido, está vendo? E a mulher seria a terra. Assim é Cristo e a igreja. Está vendo? Cristo representa o céu e a igreja representa a terra. E eles todos se encontrarão num grande e glorioso plano de redenção. E são trazidos ao seio de Deus. Vem outra vez. Vem você isto? Vamos ler então. Gênesis capítulo 1, começando do versículo 2 a 5. Aí vocês vão encontrar: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Versículo 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, e o dia primeiro. Agora, na mensagem, a palavra de Deus chama para uma total separação da incredulidade. Parágrafo 4, o profeta quer interpretar. Agora, no princípio, Gênesis capítulo 1, versículo 3, nós encontramos que havia trevas sobre a terra. E o Espírito de Deus movia sobre sobre a face das águas. E disse: haja luz. E lá houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz das trevas. Então, a palavra de Deus começou a separar a luz das trevas, desde o princípio. Da mesma forma, isto permanece até este dia. Escute, a palavra de Deus é que separou que a luz esteja do lado e a treva do outro lado. Não foi? Aí no começo. E diz que a mesma palavra onde chega, ela separa a verdade e da falsidade. Aqui está.
Se você quer confirmar, o profeta pregou uma mensagem. Há um homem aqui que pode acender a luz, parágrafo 65. Na Bíblia, o 4º versículo de Gênesis diz: Deus fez a separação, né, entre a luz e as trevas. E chamou a luz dia e as trevas chamou a noite. E a palavra de Deus sempre separou a luz das trevas. Vem? É a palavra que faz a separação. Vem, luz das trevas. No parágrafo 277 da mesma mensagem, recordem, em cada era no tempo de treva, Deus sempre teve sua palavra para dividir a luz das trevas. Ele teve isto nos dias de Lutero, quando a Igreja Católica possuía tudo. Ele enviou Lutero como uma luz brilhando, e Lutero separou a verdade das trevas. E nos dias de Pentecoste, quando os wesleyanianos se encontraram, os metodistas se colocaram todos, e os batistas e os presbiterianos, ele enviou mensagem pentecostal para separar a luz das trevas. Os pentecostais voltaram para as trevas outra vez em suas organizações, tomou seus credos e coisas. Agora, a hora tem vindo para esta palavra ser vindicada. Ele enviou a luz, a palavra manifestada, como ele fez no princípio, enviar a palavra e ela prova a si mesmo. Lá há a luz. E ele sempre separou. O mesmo é agora com vida eterna no princípio. Irmão Branham estava falando em cada era. Quando entrava em treva, Deus levantava um para separar a treva e da verdade. E ele estava falando que nesta última era, quando os pentecostais entraram em treva, Deus tinha que levantar o William Marion Branham para trazer a luz da mensagem, para separar o credo e da mensagem verdadeira da vinda do Senhor. Por outro lado, eu podia ter dito assim, podemos dizer que aquela treva representava a morte e a luz vida. E ele separou isto para que não ficassem juntos. Agora vamos ver de Gênesis capítulo 1, começando do versículo 6 a 10. Para eu poder vos mostrar alguma coisa, que tudo estava em Gênesis. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Aleluia. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céu, e foi a tarde e amanhã o dia segundo. E disse Deus, ajunte sim as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. 10. E chamou Deus a porção seca, a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. Agora, voltando para a separação das águas e água, o que Deus estava fazendo? O profeta mostra de um capítulo de Apocalipse, versículo 17, eu queria entender isso, mas quando Deus separava as águas e das outras águas, queria dizer o quê? A água separada das outras águas. Queria dizer o quê? Apocalipse 17, versículo 15, aí dá já a explicação. E disse-me, as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, multidões, nações e língua. Afinal de contas, quando Deus em Gênesis estava separar as águas e das outras águas, afinal ele estava mostrando que chegaria um momento em que haveria separação das línguas, povos, multidões, nações. É aquilo que nós devemos entender, que tudo começou em Gênesis. Se hoje há nações contra outra nação, e hoje existem línguas diferentes, isso principiou em Gênesis. Vocês conhecem quando construíram a Torre de Babel? Deus disse, deixamos para visitá-los. E na visita, eles destruíram a Torre de Babel, aí saíram línguas. Separaram, tinha que vir todas as línguas. Era a separação de quê? Águas e das águas, para que existisse expansão sobre a terra. Aí está o cumprimento de Gênesis. Tudo começou em Gênesis. Se quiséssemos continuar com o livro de Gênesis, vamos pegar ainda esse capítulo 1, começando do versículo 11 ao 13. E disse Deus, produza a terra, erva verde, erva que dê semente,
árvore frutífera que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela sobre a terra. E assim foi. 12. E a terra produziu ervas, dando sementes conforme a sua espécie, e a árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã. Terceiro dia. Na mensagem, a palavra falada é a semente original, primeira parte, parágrafo 280. Agora, você pode ter a espécie luterana. Está vendo? Uma igreja luterana. Os luteranos, Deus da espécie luteranos. Segundo os luteranos, porque diz que cada semente dê a segunda espécie. A espécie metodista não dão os católicos, eles dão metodista. A espécie católica dá católicos. A espécie pentecostal dá os pentecostais. A espécie unida dá unidas. A espécie trinitarianos dão segundo a sua espécie. Mas se você é da espécie de Deus, isto é diferente, vem? Você é a imagem expressa da palavra de Deus manifestando. Oh, que coisa! Ora, isto tem que ser. Se a água cai sobre isto tem sido, tem que fazer isto. Parágrafo 281. Deus fez um homem conforme sua espécie. Está ouvindo? Porque ele diz que cada semente dê a segundo a sua espécie. Deus fez também um homem segundo a sua espécie. Deus fez um homem conforme sua espécie. Você compreendeu isto? Um homem segundo sua espécie. Que tipo de homem era este? Se você olhar para trás e ver o que ele era quando ele foi feito carne, este é o tipo de homem que ele faz. É isto, correto? Um homem segundo sua espécie? Amém. Isto é certo. Não é? Este é o tipo do homem. Ainda a mensagem, a palavra fala da semente original, segunda parte. Parágrafo 272. Correto. Agora aqui está o que estou tentando lhes dizer. A lei da reprodução produz segundo a sua espécie. É o que disse Gênesis 1:11. E nesses últimos dias, a verdadeira noiva, igreja, vem para a pedra angular. Será uma super igreja, uma super raça, enquanto se aproximam daquela grande pedra angular. Elas parecerão muito com ele, até mesmo terão a sua própria imagem, a fim de se unir com ele. Eles serão um. Eles serão a própria manifestação da palavra do Deus vivo. As denominações nunca podem produzir isto. Eles produzirão seus credos e dogmas misturados com a palavra e produzirão um produto híbrido. Por isso, neste grande gráfico de estatura de um varão perfeito, ali encontra-se no final que o topo está se confinando para poder se unir com a pedra angular, onde será uma imagem exata para poder assentar aquela coroa. Então, na mensagem A Semente da Discrepância, parágrafo 21, Jesus disse, a palavra é uma semente, e cada semente produzirá segundo a sua espécie. E agora, se o cristão, os filhos de Deus, os filhos do reino, têm que se tornar a semente de Deus, então eles devem ser a palavra de Deus. A palavra de Deus manifestada na era em que eles estão vivendo, para a semente prometida dessa era. Vem? Deus deu a sua palavra no princípio e cada era tem tido a sua semente, seu tempo, suas promessas. Agora, quando Noé seguiu em cena, ele era a semente de Deus, a palavra de Deus para essa era. Quando Moisés veio, ele não poderia vir com a mensagem de Noé. Isto não operaria, porque ele era a semente de Deus naquele tempo. Então, quando Cristo veio, ele não poderia vir com a era de Noé, nem de Moisés. Isto era o seu tempo, pois uma virgem conceberá e daria à luz um filho, e ele seria o Messias. Notem, foi o joio, o inimigo, Satanás, que semeou discórdia, a semente de discrepância. Ele foi o
culpado de fazer esta coisa horrível. Satanás semeou sua semente desde o princípio, quando Deus colocou a sua primeira seara de seres humanos sobre a terra. Adão, naturalmente, já sabia que havia um conhecimento do certo e do errado. E ele nunca tinha vindo a isto ainda. Vem? Porém, nós verificamos que Deus deu aos seus filhos a sua palavra para a defesa deles. Nós não temos nenhuma outra defesa fora da palavra de Deus. Essa é a nossa defesa. Não há bombas, nem abrigo, nem lugar de esconderijos, nem Arizonas, nem Califórnias, nem onde quer que seja. Há somente uma defesa que nós temos. E essa é a palavra. E a palavra foi feita carne e habitou entre nós, a qual é Cristo Jesus. Ele é a nossa única defesa. Estando nele, nós estamos seguros. Nem mesmo o pecado é imputado a um genuíno crente. Você sabia disso? Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. Ele não pode pecar. Estão vendo? Isto não é mesmo imputado. Ora, Davi disse: bem-aventurado é o homem a quem Deus não imputa pecado. Quando você está em Cristo, você não tem desejo de pecar. O adorador já está purgado. Não tem mais consciência do pecado. Você não deseja isto agora? Para o mundo, você talvez seja um pecador, porém para Deus você não é, porque você está em Cristo. Como pode você ser um pecador quando você está naquele que não tem pecado? E Deus somente vem a ele em que você está. Agora, neste tempo de seara, no princípio, quando Deus semeou a sua semente sobre a terra e a deu nos corações de seus filhos, sua família, para guardar essa palavra, aquilo era a única defesa deles, guardar esta palavra. Aqui veio o inimigo e quebrou essa barreira ao semear a semente de discrepância contrária à palavra de Deus. Se isto era discrepância no princípio, isto ainda é. Qualquer coisa que adicionar qualquer coisa à palavra de Deus é ainda a semente da discrepância. E eu não me importo de onde isto venha. Se isto é de organização, se isto é de fonte militar, se isto é de poderes políticos, qualquer coisa que é contrária à palavra de Deus é a semente de discrepância. Quando um homem se levanta e diz que ele é um pregador do evangelho e diz que os dias de milagre são passados, isso é a semente da discrepância. Quando um homem se levanta e diz que ele é um ministro, um pastor de uma igreja, de algum lugar, e ele não crê que Jesus Cristo é o mesmo em cada detalhe, exceto no corpo físico, o mesmo ontem, hoje, eternamente, isto é a semente da discrepância. Quando ele diz que milagres e a era apostólica passaram, isto é a semente da discrepância. Quando eles dizem não há tal coisa como cura divina, isto é semente da discrepância. O mundo está cheio disto. Isto comprime e sufoca o trigo. Vem? Agora, terminando para vocês verem, não há nenhuma coisa que não aconteceu em Gênesis. A guerra começou em Gênesis. Caim e Abel. O ódio entre irmãos, Caim e Abel. A inveja começou tudo em Gênesis. E das próximas vezes, darei continuidade para você, como Gênesis deu continuidade. Até ao término. Deus vos abençoe. Amém.